Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Online. Em 2021, o tema da nossa igreja é Sempre Orando. Por isso, vamos continuar falando sobre oração. A lição de hoje é a oração de Abraão, oração de intercessão. E o texto bíblico está em Gênesis capítulos 11, 12, 13, 15, 18 e 19 e o Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 3. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis 18, versículo 32, quando Abraão diz: "Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados?" Ele respondeu: "Por amor aos 10, não a destruirei." Eu tenho certeza que muitos de nós já tiveram alguma experiência de oração que marcou a sua vida. Assim como nós, o personagem bíblico Abraão também teve experiências marcantes através da oração. O texto que nós lemos, de Gênesis 18, versículo 32, faz parte de uma das orações de Abraão a Deus. O Senhor havia decidido punir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa dos seus muitos pecados. Abraão, então, pergunta a Deus se ele ainda destruiria a cidade se houvessem pelo menos 50 justos ali. Deus, então, responde que por amor aos 50 justos, ele não a destruiria. No entanto, não foram encontrados nem 10 justos em Sodoma. Por isso, Ló foi tirado de lá com a sua família e Deus destruiu a cidade com fogo e enxofre. É inspirador como a oração intercessória de Abraão suspendeu, ainda que por um momento, o destino de Sodoma. Quem sabe, se ele continuasse a interceder pela cidade mais uma vez, Deus tivesse misericórdia da cidade por causa da vida de um único justo ali, Ló. Enquanto orava, Abraão dizia: "Senhor, sei que estou sendo ousado ao falar essas coisas. Eu mesmo que não passo de pó e cinza." A oração de Abraão é corajosa e pode orientar a nossa vida de oração em muitos aspectos. Mas o que ela nos ensina? Primeiro, a primeira lição que aprendemos é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Um dos objetivos da oração é abrir espaço para o diálogo com Deus. Nós vimos isso no começo dessa série. Só que no caso de Abraão, é Deus que toma a iniciativa do diálogo. Ou seja, Deus abre espaço para o diálogo com Abraão quando aparece a ele em Gênesis 18, versículo 1. Deus permite que a sua criatura se apresente, se expresse e se comprometa. Por causa disso, em nenhum momento Deus reclama ou repreende a Abraão. A iniciativa de falar foi de Deus e ainda hoje Deus fala. De que forma ele pode falar? Deus fala por intermédio da sua palavra escrita. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: "Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra." 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia não é apenas uma coletânea de livros e pensamentos meramente humanos. Ela é, literalmente, o sopro de Deus para seus filhos e é capaz de nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então, Deus fala através da sua palavra escrita. Mas Deus fala também por meio de pessoas capacitadas. Mais uma vez, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: "Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes." 1 Tessalonicenses 2:13. Paulo está dizendo que aquilo que ele falava às igrejas
Não apenas o que ele escrevia nas suas cartas, mas o que ele próprio falava era recebido pelos irmãos como palavra de Deus. Ele diz que de fato era mesmo a palavra de Deus. Era a palavra de Deus apenas porque era Paulo que estava falando? Absolutamente não. Porque Deus usa e capacita pessoas para continuar falando nesse tempo. É o que acontece, por exemplo, quando Deus usa os nossos pastores e líderes, ou qualquer crente maduro, através de conselhos, de exortações, de encorajamento. Deus continua falando, meus irmãos, ao seu povo por meio do seu próprio povo. Isso é, o corpo de Cristo, membros que se edificam mutuamente no Senhor. Deus fala por meio de pessoas capacitadas. Então, vimos que Deus fala por meio da sua palavra, fala também por meio de pessoas capacitadas e fala também por meio das circunstâncias. E uma dessas circunstâncias pela qual Deus fala é a dor. Foi o que aconteceu com o rei Davi, que reconheceu a voz de Deus falar muitas vezes diante das situações dolorosas da sua vida. Davi chega a declarar no Salmo 119, verso 67, "Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra." O escritor cristão C.S. Lewis diz que a dor é o megafone de Deus para despertar o homem surdo pelo pecado. Em muitos momentos, Deus usa a dor para nos dar as lições mais profundas. A segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é que, na experiência de oração, precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Há uma lição preciosa nisso, meus irmãos, porque nós não podemos jamais orar a Deus tendo em mente apenas a sua justiça. Isso, com certeza, nos levaria ao desespero, porque Ele é justo e nós não somos. Nem orar tendo em mente apenas a sua misericórdia. Isso nos tornaria brandos em relação ao nosso pecado. No exemplo de Abraão, Deus quer poupar a cidade, mas quer encontrar pelo menos 10 justos ali. Deus está pronto para perdoar, mas quer ver arrependimento. Uma coisa que precisamos aprender sobre Deus é que Ele não é mais justo que misericordioso, e nem mais misericordioso do que justo. Os dois atributos fazem parte da totalidade do ser de Deus. A grande lição que aprendemos aqui é que ser salvo não significa apenas escapar do castigo, mas ser liberto de todo o mal. E esta salvação se dá por meio do arrependimento. O profeta Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 9 do seu livro, falando sobre a infidelidade de Israel, diz: "O seu crime a castigará, e a sua rebelião repreenderá." Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Queridos, é dessa tristeza e amargura, provocada pela própria rebelião, que Deus quer libertar o ser humano do pecado. Porém, é necessário arrependimento. A terceira e última lição que podemos aprender com a oração de Abraão é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Veja bem, Abraão orou pela salvação da cidade de Sodoma, mas a cidade foi destruída. A primeira impressão que temos é que esta oração foi em vão. A cidade estava mergulhada no pecado e encontrou o mal que ela própria semeou. Se parece muito conosco quando oramos, por exemplo, pela salvação de uma pessoa e ela simplesmente decide rejeitar a mensagem do Evangelho. De fato, as coisas nem sempre saem como desejamos, mas é verdade que quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende. No dia seguinte, Abraão olhou em direção à cidade de Sodoma e viu que Deus havia destruído a cidade. Pronto, estava feito. O justo juiz havia batido o seu martelo. Mas o que Abraão não sabia era que Deus havia se lembrado da sua oração. Lá em Gênesis 19, versículo 29, quando diz que quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A oração de Abraão é um encorajamento para mim e para você, pois mesmo Deus não poupando a cidade, ela foi a razão pela qual Deus livrou
Ló e suas filhas. Fica para nós o desafio de nunca parar de orar, pois é certo que Deus sempre nos surpreende no final. Esta semana, eu encorajo você a apresentar a Deus em oração pessoas que foram apresentadas ao Evangelho, mas ainda se recusam a tomar uma decisão diante de Cristo Jesus. Continue orando. Quem sabe, também Deus se lembre das nossas orações. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, pela lição de hoje. Que lições preciosas, Senhor, podemos tirar da vida e do compromisso de oração do personagem Abraão. Muito obrigado, Senhor, pela vida inspiradora de Abraão. Que essas lições possam também fazer parte da nossa vida e do nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.